Esses dias eu me deparei com uma discussão que parece meio absurda, mas talvez ela seja absurda justamente porque revela uma coisa muito séria sobre o nosso tempo. Em pleno 2026, ainda aparecem discursos questionando o direito das mulheres ao voto, ou dizendo que mulheres votam mal, ou que mulheres são manipuláveis, ou que mulheres não deveriam ter tanto peso nas eleições. E aí eu fiquei pensando, por que o voto das mulheres ainda incomoda tanto? Talvez a resposta esteja justamente no fato de que ele importa. Então, as mulheres hoje são maioria do eleitorado. A Justiça Eleitoral registrou que elas representam cerca de 52% do eleitorado do Brasil, do nosso país. E agora, em 2026, análises recentes sobre a eleição presidencial têm apontado que a disputa pelo voto feminino pode ser decisiva, especialmente diante da dificuldade da direita bolsonarista em ampliar o apoio entre as mulheres. E quando um grupo social começa a decidir os rumos da política, ele também começa a ser cobiçado. Porque o problema nunca foi apenas a mulher votar. O problema é a mulher decidir. O problema é a mulher ocupar a esfera pública. É a mulher deixar de ser tratada como extensão da casa, da família, do marido, da igreja, do pai, do filho, e passar a ser reconhecida como sujeito político. Então, hoje, meus caros amigos, eu quero conversar sobre isso. Sobre o voto feminino, misoginia política e sobre como o dossiê Mulher de 2026 nos ajuda a entender que a violência contra as mulheres não começa apenas no corpo. Muitas vezes ela começa no discurso. Oiê, então vai, puxa uma cadeira e bora conversar? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente fala sobre história, feminismos, educação e os atravessamentos do nosso tempo. E hoje a conversa parte de uma frase simples, mas fundamental. O voto feminino, ele não foi um presente, ele foi uma conquista através de disputa, de organização política, foi luta de mulheres que durante muito tempo foram consideradas incapazes de decidir sobre a vida pública, embora elas fossem responsabilizadas por educar os filhos, cuidar da casa, sustentar a família e manter a sociedade funcionando. Porque essa é uma das grandes contradições históricas do patriarcado. As mulheres sempre foram consideradas responsáveis o suficiente para servir, cuidar, obedecer e educar. Mas quando se trata de decidir, governar, votar e disputar poder, de repente elas são vistas como frágeis, emocionais, manipuláveis ou até mesmo perigosas. E o voto feminino, ele não caiu do céu. E eu te explico por quê. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 24 de fevereiro de 1932, com o decreto número 21.076, que instituiu o Código Eleitoral. Esse decreto ele também criou a nossa Justiça Eleitoral e estabeleceu o voto secreto. Mas é importante dizer uma coisa: isso não surgiu do nada. Não foi um gesto generoso de um governante iluminado. Não foi um presente dado para nós mulheres. Foi um resultado de um longo processo de mobilização, reivindicação e pressão política. Mulheres já reivindicavam a participação política desde o final do século XIX. Professoras, jornalistas, intelectuais, escritoras
sufragistas, feministas. Muitas delas enfrentaram ridicularizações públicas, acusações morais e a velha ideia de que política não era lugar de mulher. E olha como isso é tão atual, porque quando uma mulher entra na política, ela ainda precisa provar que é competente. Quando o homem entra, muitas vezes a competência já é presumida. Quando uma mulher erra, dizem, está vendo? Mulher não serve para isso. Mas quando um homem erra, dizem, é apenas um caso isolado, é apenas um menino. E esse duplo padrão não é novo. Ele acompanha a presença das mulheres na vida pública desde os primórdios. Mas vejam só, quando um direito começa a fazer muita diferença, ele passa a virar alvo. E é aqui que a nossa discussão fica mais interessante. Porque não basta perguntar por que alguém questionaria o voto feminino em pleno 2026. A pergunta talvez seja outra. Por que esse discurso reaparece justamente quando o voto das mulheres pode fazer a diferença? Quando as mulheres eram excluídas da política, o argumento era que elas não tinham capacidade para votar. Quando conquistaram esse direito, né, quando conquistamos o direito ao voto, o argumento passou a ser que elas votavam influenciadas por padres, pastores, maridos, pais ou até mesmo os seus chefes. Quando começaram a votar em massa, o argumento passou a ser que elas votavam emocionalmente. E quando o voto passa a ser decisivo, o argumento reaparece com outra roupagem. Mulheres escolhem mal. Elas são manipuláveis. As mulheres votam contra os homens. Elas não deveriam decidir o futuro do país. Percebe o movimento? A crítica nunca é apenas sobre o voto, mas é sobre a autonomia. É sobre se a sociedade dissesse: tudo bem a mulher participar, desde que ela participe do jeito que eu aprovo. Tudo bem a mulher votar, desde que ela vote como eu quero. Tudo bem a mulher falar, desde que ela não me incomode. Tudo bem a mulher existir politicamente, desde que ela não altere a correlação de forças. Só que a política é exatamente isso. A política é disputa. E mulheres também sabem muito bem disputar. O que o dossiê Mulher desse ano nos ajuda a enxergar. O dossiê Mulher é publicado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a edição de 2026 tem como tema Caneta Desmanipuladora, dados para desconstruir violências, com o ano base de 2025. E eu acho importante explicar rapidamente o que é esse documento, tá? O dossiê Mulher, ele não é apenas uma lista de casos, nem uma sequência de números soltos. Ele transforma os registros policiais em conhecimento. Conhecimento público, científico e acessível. E isso é muito importante, porque quando uma mulher registra uma ocorrência, aquele registro ele não deveria desaparecer dentro de uma gaveta ou de um arquivo institucional. Quando esses dados são organizados, analisados e publicados, eles nos ajudam a revelar certos padrões. Onde a violência acontece, quem são as vítimas, quem são os autores, quais são os vínculos entre vítima e agressor, quais formas de violência vão aparecer com mais frequência e como o Estado pode, ou pelo menos deveria, responder a esse problema. Ou seja,
O dado dali não é um fim em si mesmo. Ele pode orientar políticas públicas, monitorar ações governamentais e avaliar se as respostas do Estado estão sendo suficientes diante de um problema estrutural. Então, eu quero voltar nesse dossiê em um outro vídeo, com mais calma, para explicar melhor como esses dados são produzidos, organizados e analisados. Porque isso também é muito importante, né? Entender os dados é uma forma de disputar a narrativa. Afinal, quando a violência contra mulheres aparece documentada, sistematizada e analisada, fica muito mais difícil tratar tudo isso como exagero, como caso isolado ou como mimimi. Mas hoje eu quero usar uma parte específica desse dossiê para pensar uma questão: como os discursos misóginos tentam deslegitimar mulheres como sujeitos políticos. E aí tem uma parte que me chamou muita atenção. O documento analisa narrativas de violência digital e discursos Red Pill lá na plataforma X. E foram analisadas umas 100 publicações feitas entre janeiro de 2025 e maio de 2026 por perfis alinhados a esse tipo de discurso. E foram somadas mais de 23 milhões de visualizações. E entre os exemplos reunidos no próprio dossiê, aparece uma frase muito reveladora. Lembre-se, galera, nunca vote em mulher, pois vai sempre agir contra vocês. Essa frase é quase um resumo da misoginia política contemporânea. Porque ela não está dizendo apenas não vote nessa mulher específica. Essa frase está dizendo não vote em mulher. Ou seja, transforma mulheres em uma categoria suspeita. Não importa quem é, não importa o seu projeto político, não importa a sua trajetória, não importa a sua competência. Se você é mulher, já não serve. Isso dialoga com outro exemplo do dossiê, que afirma que uma sociedade com muitas mulheres, juízas, delegadas, policiais, CEOs e políticas, estaria fadada ao fracasso, ao caos. E olha só que interessante. O incômodo não é só com mulheres votando, é com mulheres liderando, mulheres julgando, investigando, governando, decidindo. O incômodo é com a presença feminina em lugares de autoridade. Então, quando falamos de misoginia política, não estamos falando apenas de xingamentos vazios. A misoginia política ela não aparece apenas quando uma mulher é xingada. Aparece quando a competência de uma mulher é colocada em dúvida antes mesmo que ela fale. Aparece quando uma candidata é julgada pela roupa, pelo tom da sua voz, pelo seu casamento, pela sua forma de maternidade, pelo seu corpo, pela sua idade. Aparece quando dizem que mulher é emocional demais para decidir, mas não chamam de emocional a raiva masculina, a agressividade masculina, o seu ressentimento masculino. Aparece quando uma mulher é chamada de histérica por reagir a uma violência, enquanto homens violentos são tratados como homens de opinião forte. Aparece quando dizem que mulheres não deveriam votar em mulheres, porque isso seria voto identitário. Mas ninguém chama de voto identitário quando os homens votavam em homens há séculos. E aqui está o ponto principal. A política sempre teve corpo, gênero, raça, classe e território. A diferença é que durante muito tempo o corpo masculino foi tratado como um corpo neutro. O homem na política era visto como o político. Já a mulher na política era vista como a mulher política. E isso muda tudo, porque quando um homem fala, ele representa ideias.
Já quando uma mulher fala, ela muitas vezes é obrigada a representar todas as mulheres. Se ela acerta, dizem que é exceção. Se ela erra, é uma prova. Bem, a história nos ensina uma coisa muito dura, que direitos conquistados, eles nem sempre estarão garantidos para sempre. A gente gosta de imaginar a história como uma escada de progressos, como se a humanidade fosse sempre avançando degrau por degrau em direção a mais liberdade, mais igualdade, mais direito. Mas não é bem assim. A história também tem recuos, tem disputas, tem as reações conservadoras, tem tentativas de deslegitimar conquistas que pareciam isoladas. Por isso, quando alguém questiona o voto feminino, mesmo que pareça absurdo, a gente precisa prestar atenção. Não necessariamente porque esse discurso vai virar lei logo amanhã, mas porque ele revela um desejo político. O desejo de recolocar as mulheres no lugar da obediência, da subserviência. O desejo de dizer que a participação feminina só é aceitável quando não ameaça as estruturas de poder. O desejo de transformar direitos em concessões. E direito que vira concessão pode ser retirado facilmente. É por isso que lembrar a história do voto feminino importa. Não para fazer uma comemoração vazia, como se bastasse dizer: olha que bonito, conquistamos o voto. Mas para entender que toda conquista política nasce de conflito e que toda conquista das mulheres costuma produzir reações. E quando a gente olha para o dossiê mulher, a gente percebe que a violência contra as mulheres não está separada da política. E em 2025, segundo os microdados oriundos dos registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, 159.041 meninas e mulheres sofreram agressões no estado do Rio de Janeiro. Isso corresponde a uma média de 436 vítimas por dia, 18 vítimas por hora, 3 vítimas por minuto. O dossiê também aponta que 64,9% dessas violências foram praticadas por homens do círculo de convivência e confiança das vítimas, como companheiros, ex-companheiros, familiares, amigos e vizinhos. E aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o voto? Tem tudo a ver, meu alecrim, porque o que está em jogo em ambos os casos é o controle sobre a vida das mulheres. O controle sobre o corpo, sobre a circulação, sobre a sexualidade, controle sobre a voz, sobre a opinião, sobre o voto. Controle sobre a presença pública. A violência física é uma ponta brutal desse processo. Mas antes dela, existem muitas outras camadas. A piada, a humilhação, a desqualificação, a ameaça, a manipulação, a desumanização e a tentativa de convencer mulheres de que elas não são capazes de decidir sobre si mesmas. E é por isso que discursos importam. Não porque toda fala vira automaticamente uma agressão física, mas porque os discursos criam uma autorização simbólica. Eles ensinam quem pode mandar e quem deve obedecer. Ensinam quem pode falar e quem deve se calar. Ensinam quem pode decidir e quem deve ser tutelado. Então, quando alguém diz que mulheres não deveriam votar, ou que mulheres votam mal, ou que mulheres não nasceram para liderar, isso não é só uma opinião isolada. É parte de uma longa história de tentativa de manter as mulheres fora dos espaços de decisão.
talvez seja por isso que o voto feminino ainda incomode tanto, porque ele lembra que mulheres não são apenas cuidadoras da democracia. Nós mulheres também somos construtoras da democracia, porque nós votamos. Nós disputamos, elegemos, governamos, julgamos, pesquisamos e escrevemos a história. E toda vez que alguém tentar dizer que mulheres não deveriam decidir, a resposta precisa ser histórica, política e muito clara. O voto feminino não foi um presente, foi uma conquista. E por isso que ele ainda incomoda tanto, porque quando mulheres votam, elas não apenas escolhem os candidatos ou candidatas, elas disputam o direito de existir politicamente. Se você gostou dessa conversa, já deixa o seu like aqui no vídeo e me siga para mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!